Bom dia, meu amigo e minha amiga. Bem-vindo à oração da manhã do canal A Voz das Escrituras IA. Nessa quarta-feira de livramento, dia 13/05/2026. Se este espaço de oração tem tocado o seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe um comentário abaixo. Sua palavra de fé anima toda essa comunidade. Agora, vamos entrar juntos na presença do Senhor. Antes mesmo de a casa despertar ao redor de você, o seu coração já está em movimento. Os olhos se abrem e quase que de imediato, a mente começa a buscar o peso do dia. Você conhece essa sensação? Ainda deitado, algo já está chamando o seu nome. Uma conta, um prazo, uma preocupação com alguém da família. Um amanhã que você não sabe como sustentar. E se você não tomar cuidado, o dia inteiro começa embalado por essa mentira silenciosa. Se eu não carregar tudo isso, tudo vai desmoronar. Talvez você ame a Deus profundamente e mesmo assim saiba exatamente o que estou dizendo. Você ora, você adora, você crê. Mas quando o dia de fato começa, você recolhe tudo de volta nos braços, como alguém que não tem pai. Leva os fardos ao Senhor na oração, mas depois caminha pela quarta-feira, ainda os apertando como se tudo dependesse dos seus ombros, da sua mente, da sua capacidade de impedir que tudo desabe. Muitos crentes confiam em Deus para a eternidade, mas ainda lutam para confiar nele para hoje. Sabemos dizer: Senhor, eu me rendo. Mas quando amanhã chega, vivemos como órfãos espirituais. Por isso as palavras de Jesus em Mateus 6 são ao mesmo tempo tão amorosas e tão reveladoras. Ele diz em Mateus 6, 31, 32, Não andeis, pois, ansiosos dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos, porque o Pai Celestial sabe que precisais de todas estas coisas. O seu Pai Celestial já sabe. Ele sabe antes mesmo que você explique. Ele sabe antes que o pânico tome conta. Ele sabe antes que o medo termine de contar a sua história. E isso transforma por completo o significado deste dia. Porque a ansiedade nos empurra de volta para o pensamento de orfandade. Segure mais forte, corra mais rápido, carregue mais. Mas Jesus traz o coração de volta para a filiação. Você tem um pai, você não foi abandonado, você é visto, conhecido e cuidado. Mateus 6,33 declara: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso não é uma frase suave para decorar a parede, é uma reordenação sagrada. É Jesus se colocando diante dos nossos hábitos ansiosos e dizendo: Coloque Deus primeiro. Pare de colocar o medo em primeiro lugar. Pare de colocar a pressão, a sobrevivência, o controle em primeiro lugar. Porque se Deus não é o primeiro, alguma outra coisa vai silenciosamente assumir esse trono. A preocupação vai ocupá-lo, o dinheiro vai ocupá-lo, o temor do futuro vai ocupá-lo. E quando essas coisas se instalam no centro do coração, a vida começa a parecer sufocante, tensa e pesada. Mas quando Deus é o primeiro, a alma começa a voltar à ordem. O centro se acerta. E quando o centro está certo, o restante da vida começa a se acomodar de forma diferente. É por isso que chamo isso de orfandade espiritual. Pertencer ao Pai e ainda pensar como abandonado. Ser amado por Deus e ainda viver como se você fosse o único sustentando a própria vida. Mas Romanos 8,15 declara: Recebestes o Espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. Não apenas Deus distante, não apenas Criador Santo. Pai. Pai de manhã, Pai na pressão, Pai nas contas, Pai nas perguntas, Pai quando é tentado a carregar tudo sozinho outra vez. A vida cristã jamais foi pensada para ser vivida desde o abandono. Foi projetada para ser vivida desde a adoção. Buscar primeiro o reino significa deixar o céu estabelecer a ordem do seu dia. Oração antes do pânico. Palavra antes do barulho.
Adoração antes da preocupação. Significa que a primeira pergunta não é mais como seguro tudo junto, mas sim como mantenho Deus no centro deste dia. Quando a mente é renovada, as decisões mudam. Quando a identidade está enraizada no Pai, o medo para de fazer tantas escolhas por você. Quando a alma não vive mais como órfã, a paz começa a aparecer nos lugares mais comuns. Por isso, antes de orarmos, uma pergunta simples. O que você está carregando nesta manhã como se não tivesse pai? É o dinheiro? O futuro? Um filho? A saúde? Alguma pressão invisível que está na sua mente há tanto tempo que já parece normal? Traga isso à luz hoje. Jesus não está apenas pedindo que você admire o reino, Ele está chamando você para retornar da orfandade. Busque primeiro o reino. Recoloque o Pai onde ele pertence. Que a filiação fale mais alto do que o medo. Se essa mensagem está ecoando no seu coração, você não está sozinho. Deixe um amém nos comentários ou compartilhe o que tem carregado. Essa comunidade está aqui para orar com você. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Vamos continuar na oração juntos. Agora vamos orar. Se a sua alma está cansada de carregar tanto peso sozinha, se você está pronto para parar de viver como se tudo dependesse de você, então fique aqui comigo. Pai, venho diante de Ti nesta manhã com honestidade, porque é na verdade que a cura começa. Perdoa-me pelas vezes em que vivi como se não tivesse pai. Perdoa-me pelos dias em que falei de entrega, mas me movi pela vida como um órfão. Perdoa-me pelas manhãs em que orei e depois recolhi cada fardo de volta, como se as tuas mãos não fossem fortes o suficiente para sustentar o que as minhas mal conseguiam segurar. Perdoa-me pela forma como o medo organizou meus pensamentos mais do que a fé. Perdoa-me por ter vivido como se tudo dependesse de mim. Senhor, me arrependo da incredulidade prática. Me arrependo de te chamar de pai enquanto vivia como abandonado. Me arrependo de ter carregado o que tu nunca me pediste para carregar sozinho. Lava-me na tua misericórdia. Purifica a minha vida interior. Traze-me de volta à simplicidade e à segurança de uma confiança filial. E Pai, liberta-me do hábito da autossuficiência. Ele me esgotou, tornou-me tenso em lugares onde tu oferecias paz. Ensinou ao meu corpo a se contrair e a minha mente a disparar, como se a sobrevivência dependesse do próprio esforço. Quebre esse hábito em mim. Quebre o reflexo de apertar mais em vez de soltar mais cedo. Quebre o voto interior que diz: eu mesmo preciso sustentar isso. Quebre o orgulho oculto que prefere controlar a confiar. Arranca essa raiz. Ensina-me a força da rendição e o poder de soltar nas mãos de Deus. Pai, faze com que eu busque verdadeiramente o teu reino primeiro. Não que o admire, não que o cite, não que o adie, que o busque primeiro. Primeiro pela manhã, primeiro em minhas lealdades, primeiro naquilo que chamo de sucesso, primeiro na ordem oculta do meu coração. A tua palavra diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que isso se torne mais do que um versículo que conheço. Que se torne o ritmo do meu dia. Antes que o medo fale, que eu te busque. Antes que a agenda reivindique minha atenção, que eu te busque. Antes de correr ao que é urgente, que eu corra ao que é eterno. Não quero te oferecer as sobras da minha atenção e ainda chamar isso de senhorio. Sê primeiro em meu coração hoje. Sê primeiro na forma como respiro, penso, escolho e me movo. Senhor, restaura a ordem correta na minha vida. Tanto esgotamento interior vem de uma ordem equivocada. Coisas pequenas se tornam absolutas, preocupações passageiras se tornam senhoras permanentes, o medo se torna um tomador de decisões. Mas quando tu és o primeiro,
Todo o resto começa a encontrar seu lugar legítimo. Recoloca a grande pedra no centro, põe o reino primeiro, põe a tua vontade, a tua paz, a tua verdade primeiro. Reordena os meus afetos, meu foco, meus hábitos, as minhas reações. Reordena a arquitetura da minha alma, até que toda a minha vida comece a refletir a quieta sabedoria do céu. Pai, faze da oração matinal uma prioridade real na minha vida. Não um acréscimo ocasional, não uma ideia nobre que fico adiando, mas uma prioridade verdadeira. Ensina-me a te encontrar antes que o mundo me diga quem ser. Ensina-me a te trazer o dia antes que o dia comece a me moldar. Que as minhas manhãs se tornem terra santa outra vez. Não sobras apressadas, não conexões distraídas, mas um encontro real, uma rendição real, um receber real de graça. Os primeiros momentos do dia têm poder. Treina-me a honrá-los. Que o altar, o culto da oração matinal se torne natural, alegre, necessário e forte em mim. E, Senhor, dá-me um amor profundo pela Tua palavra. Que não apenas me informe, mas me forme. Que não apenas me inspire, mas me governe. Que eu a leia não como obrigação, mas como pão. Ensina-me a amar a verdade mais do que o ruído, a correção mais do que a lisonja. E uma vez que a Tua palavra esteja em mim, ensina-me a obedecê-la. Não apenas a ouvir e a sentir, mas a ouvir e fazer. A Tua palavra é luz para minha mente, firmeza para meus passos e remédio para minha vida interior. Faze-me ter fome dela. Pai, tira de mim a angústia pelas necessidades diárias. O Pai Celestial sabe que precisais de todas estas coisas. Tu sabes o que eu preciso. Tu sabes o que minha família precisa. Tu sabes as contas, a pressão, as lacunas, a incerteza. E se Tu sabes, então não preciso viver como órfão. Se Tu sabes, então a ansiedade não tem direito de me governar. Quebra em mim a lógica da orfandade que diz que preciso entrar em pânico para estar preparado. Quebra a mentira que diz que a preocupação é responsabilidade e a confiança é imprudência. Ensina-me a viver sob o conhecimento do Pai. Que a Tua fidelidade se torne mais alta do que os meus cálculos. Senhor, ensina-me a Te viver desde a minha identidade como filho de Deus. Recebestes o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Que essa verdade se torne realidade viva em mim. Não sou desamparado, não sou espiritualmente abandonado, fui adotado, sou conhecido, sou desejado, estou sob o cuidado do Pai. Que essa identidade me cure onde o esforço excessivo me deformou, que me acalme onde o medo me dominou. Que me estabilize onde antigas feridas me ensinaram a esperar abandono. Ensina meu coração a clamar, Abba, Pai, não como uma linha que repito, mas como um lugar onde realmente habito. Pai, ajuda-me a tomar decisões pela fé e não pelo medo. O medo me faz apressar, agarrar, escolher o alívio em vez da obediência, a velocidade em vez da sabedoria. Então, quando as decisões chegarem hoje, que a fé responda primeiro, que a confiança responda primeiro, que a filiação responda primeiro. Não quero escolher desde o pânico e depois te pedir que abençoes o que o medo construiu. Quero escolher desde a proximidade, desde a quieta confiança no Pai. Dá-me discernimento e coragem para caminhar na via da confiança, mesmo quando o medo for mais alto e mais rápido. E, Pai, ensina-me a dar, a descansar e a servir com o coração certo. Que o oferecer não seja movido pela culpa, mas pela confiança. Que o descanso não pareça preguiça, mas obediência, porque não sou Deus e o mundo não vai desmoronar enquanto eu durmo. Que o serviço não se torne performance, mas adoração, porque amo a Cristo e ao seu povo, não porque preciso provar meu valor. Que essas práticas se tornem declarações santas de que Tu és o primeiro,
não eu. Que a tua graça me sustenta, não o meu movimento constante. Senhor Jesus, faze com que eu se concorde com a tua obra consumada. Não quero viver como se a justiça fosse algo que ainda devo construir pelo meu próprio esforço. Tu fizeste o que eu jamais conseguiria. Consumaste a redenção. Abriste o caminho. Deste-me posição correta diante do Pai. Ensina-me a viver desde o que tu já realizaste, não desde o que o medo diz que ainda me falta. Ensina-me a caminhar desde a identidade, não em direção à identidade, desde a aceitação, não em direção à aceitação. O Evangelho não é apenas como começo, é como me mantenho de pé, como respiro, como vivo este dia. Que eu pare de discutir com a graça, que eu me eleve à liberdade que tu adquiriste. E, Pai, que este dia inteiro reflita a paz e a ordem do teu reino. Que os meus pensamentos fiquem mais calmos, porque o centro está certo. Que minha fala se torne mais suave, porque o Pai está perto. Que meu trabalho se torne mais frutífero, porque não o carrego mais como órfão. Que meu lar sinta algo diferente, porque a paz de Cristo está reinando ali. Quero que este dia pregue algo verdadeiro, que quando o reino vem primeiro, a desordem vai perdendo terreno e a paz vai crescendo na vida real. O que ainda estou carregando como se não tivesse Pai? Examina-me ali, Senhor. Não quero orar de forma bela e depois viver praticamente como órfão. Cura essa contradição em mim, que a minha vida diária concorde com o que minha boca diz crer. E agora, intercedo por cada pessoa que está ouvindo esta oração. Pelo que vive como órfão espiritual, traze-o para casa. Pelo que está esgotado pela autossuficiência, dá alívio. Pelo que tem as manhãs governadas pela pressão, estabelece nova ordem. Pelo que está angustiado com as necessidades diárias, reassegura-o com o teu cuidado paternal. Pelo que está incerto da própria identidade, fala filiação fundo em sua alma. Pelo que toma decisões desde o medo, restaura a fé. Que cada ouvinte sinta o santo alívio de não estar sozinho, não estar abandonado, não ser responsável por carregar o mundo inteiro sobre seus próprios ombros. E agora, te louvo, Pai. Tu não estás distante de nós. Tu sabes o que precisamos. Tu vês o que carregamos. Tu és digno de ser o primeiro, digno de ser confiado, digno de ser amado acima de todo pensamento ansioso. Louvor ao Pai que conhece, louvor ao Filho que nos ensina a buscar primeiro o reino, louvor ao Espírito que nos ensina a clamar. Abba, que este dia comece não com o medo da orfandade, mas com a confiança filial. No nome forte, terno e glorioso de Jesus Cristo. Amém. É como a diferença entre carregar uma casa nas costas e viver dentro de uma casa que já foi construída para você. Quando você tenta segurar tudo sozinho, cada problema parece mais pesado porque precisa passar pela sua força limitada. Cada incerteza parece mais alta porque a mente continua repetindo: tenho que resolver isso, tenho que impedir que isso desmorone. Mas quando você busca a Deus primeiro e entrega tudo nas mãos dele, é como sair da tempestade com os punhos cerrados e entrar no abrigo da casa de um pai. O vento pode ainda estar lá fora, mas não está mais governando o interior. O que você está carregando como se tudo dependesse de você? Você está vivendo hoje como filho com um pai ou como órfão espiritual tentando sobreviver por conta própria? A alma não precisa de mais informação. Ela precisa de reordenação. Precisa recolocar a grande pedra onde ela pertence. Precisa deixar Deus ser o primeiro outra vez. Se esta oração falou ao seu coração nesta quarta-feira de livramento, escreva nos comentários: eu busco a Deus primeiro hoje.
E se há algo que você tem carregado sozinho, deixe também nos comentários. Traga esse fardo à luz. Você não precisa continuar segurando isso em segredo. Que o Senhor reordene suavemente o seu coração hoje, que Ele remova o espírito de orfandade, retire o peso da ansiedade e te ensine a caminhar como filho ou filha profundamente amado, sob o cuidado de um Pai bom. Que a sua mente fique mais quieta, o seu coração mais firme, e toda a sua vida comece a refletir a paz de uma alma que já não precisa carregar tudo sozinha. Se você ainda não se inscreveu no canal A Voz das Escrituras, IA, faça isso agora e ative o sininho. Há uma nova oração esperando por você a cada manhã. Se esta oração foi um livramento para o seu dia, curta o vídeo e compartilhe com alguém que também precisa ser lembrado de que não está sozinho. Como está o seu coração agora? Você se sente mais leve, mais calmo, mais visto? Ou ainda carregando algo que quer que Deus toque mais profundamente? Adoraríamos ouvir de você. E se há um tema sobre o qual você quer que oremos na próxima vez, deixe nos comentários. Este espaço é muito mais rico quando caminhamos juntos, coração a coração, diante do Senhor. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Em nome do canal A Voz das Escrituras, IA, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Até a próxima oração.